Minha rapaziada, depois de uma certa novela, né, acho que dá pra gente falar que foi uma negociação que se estendeu aí por algumas boas semanas, a gente tem cada vez mais próxima a oficialização do acerto de Lucas Sacha com o Atlético. Thiago, qual é a situação da negociação? Todas as partes, pelo menos com o que eu falei, a parte do Lucas Sacha e a parte do Atlético dão o negócio como fechado. O Atlético diz que tem o feedback favorável da equipe do Fortaleza, que quem impedia do negócio acontecer, que ao pagar um valor relativo ali por volta dos 2 milhões de reais, você tem a liberação do Lucas Sacha para se juntar ao elenco do Atlético, que é mais um passo de uma reformulação que vem acontecendo nas últimas semanas, com a chegada do Mendonça, com a chegada do Viveiros, com a chegada agora do Lucas Sacha e uma reformulação que me surpreende. As contratações do Atlético vêm sendo muito melhores do que eu imaginava. Eu não vou negar para vocês. Eu achava que o Atlético ia se movimentar positivamente, mas a gente está trazendo jogadores que, na teoria, se derem a resposta que a gente imagina, sobem o patamar da equipe. Principalmente esses três: Mendonça, o Viveiros e o Lucas Sacha. E o Lucas Sacha foi um jogador que eu confesso para vocês que me surpreendeu. Eu nunca tinha olhado tão atenciosamente para o Lucas Sacha nos jogos que eu acompanho, do Fortaleza ao natural. Mas quando eu parei, comecei a estudar, comecei a dar uma analisadinha mais profundamente no Lucas Sacha, minha opinião mudou completamente em relação ao Lucas Sacha. Acho um grande reforço. Eu fiquei surpreso, assim, porque a fase do Fortaleza não é das melhores. Só que o Lucas Sacha, ele consegue trazer uma estabilidade à volância do Fortaleza que me impressiona. E é o famoso volante que joga simples. É o famoso volante que você não vai ver algo genial, como, por exemplo, a gente projeta num Rafael Carioca da vida acertando. Ou possivelmente acertando com o Atlético. Mas é um jogador que tem uma capacidade competitiva gigantesca e um jogador que sabe jogar com a bola, um jogador de associações, um jogador de progressão, um jogador de espaço curto. Então acho que ele tende a acrescentar muito no Atlético nesse sentido, tanto sem bola quanto com bola. E acho que o Lucas Sacha, a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais no campo e bola, ele tem um fator que é muito importante para esse processo de reformulação que o Atlético vive, que é a questão da liderança. Fica muito claro, até nessa tentativa do Fortaleza de segurar o Lucas Sacha, que a movimentação que ela vem sendo feita é muito pelo personagem que o Lucas Sacha é. Um verdadeiro líder dentro do clube, na relação com os jogadores e dentro de campo também. Acho que a postura do Lucas Sacha viabiliza que ele seja esse cara que, volto a dizer, é um porto seguro ali, tanto mentalmente quanto competitivamente para o time do Fortaleza. Então acho que não tem como a gente não citar esse dom de liderança. Porque às vezes a gente nem consegue explicar direito, como era no caso do Lúcio, vestindo a camisa do Atlético. Ele simplesmente era um líder e eu vejo muito nesse sentido o Lucas Sacha. Mas voltando a falar um pouquinho de campo e bola, eu acho que a gente vai ter um jogador com muita capacidade de proteger a defesa do Atlético, o que eu acho um ponto fundamental. Porque você tem o Filipinho com bons índices de desarme, e desde que chegou no Atlético, o Filipinho tem muito essa capacidade competitiva de roubar bolas, de acelerar o jogo. Mas eu acho que falta algo pro Filipinho que o Lucas Sacha talvez possa entregar, que é estabilidade. O Filipinho é um jogador dos 80 minutos muito bons e 10 minutos muito ruins. Só que esses 10 minutos muito ruins, eles têm um grau de prejuízo muito grande. Eu acho que o Lucas Sacha ele chega para trazer essa competitividade que o Filipinho já entrega, mas para trazer uma maturidade maior para o setor nesse jogo sem bola. Para trazer uma capacidade desse setor errar menos nesse jogo sem bola. E acho que talvez até fazendo uma dupla com o Filipinho, tende a fazer o Filipinho crescer, tende a fazer o Filipinho evoluir, tende a fazer o Filipinho melhorar. E no jogo com bola, aí eu acho que o salto ele é realmente maior, rapaziada.
Aí eu acho que a gente está falando de um Atlético que ganha muito mais capacidade do que os nossos volantes oferecem hoje, nessa dinâmica, nessa saída de bola, que para mim é o maior defeito do Atlético na temporada. Então, só de saber que o Atlético tende a ficar mais com a bola, tende a ficar mais confortável com a bola, tende a controlar mais o jogo, tende a dominar mais as ações, eu acho que o Atlético vai se expor menos, porque é o que a gente fala. A partir do momento que o Atlético fica com a bola, de alguma maneira ele está se defendendo, de alguma maneira ele está se mantendo ali no jogo. E acho que o Lucas Sacha, com essas pequenas associações, com essa dinâmica, com essa chegada à frente, essas progressões nos corredores, faz com que o Atlético seja esse time mais protagonista. Então é um jogador que, volto a dizer, não tem nada de genial. Mas ele é muito bom em muita coisa. Ele é muito estável em muita coisa. Então talvez você não veja um grande ponto forte no Lucas Sacha, mas você também não vai ver um grande ponto fraco. E talvez seja isso que a gente precise. Uma liderança mental, no sentido do vestiário, para lidar com tanta instabilidade que é a tendência que o Atlético faz ao longo da temporada. Mas também uma liderança técnica. Uma liderança de entregar ali a maturidade é o setor que esse time precisa. A maturidade é o setor que esse time necessita e suplica, porque a gente sabe que é um setor que vem passando por muitos altos e baixos. E óbvio, um crescimento técnico em relação ao Falcão e ao Filipinho. O Atlético agora tem um jogador melhor. E era isso que o Atlético tinha que projetar e tinha que executar. Buscar jogadores que entregassem uma melhora, um aumento técnico. As execuções elas vão se tornar muito melhores. Então, assim, o que eu tenho para conversar com vocês é que o Atlético ele acerta. E volto a dizer, o jogador me surpreendeu. É um jogador que já tem uma idade avançada, a gente fica com o pé atrás. Mas é um detalhe importante pra gente falar antes de terminar o vídeo. Fisicamente é um jogador que parece muito inteiro. A idade avançada e até os casos recentes que a gente viu no Atlético, enfim, vocês sabem de quem eu tô falando, Patrick, Juliano, Allan Kardec, criam uma pulga atrás da orelha na questão física. Mas se você vê o Lucas Sacha, você parece que tá falando de um menino. E o jogo do Vojvoda exige muito essa competitividade, exige muito essa intensidade. E a gente sabe que o Lucas Sacha na temporada é um dos jogadores que vem mais entregando esse nível ao time do Fortaleza. Então não adianta você ter uma entrega curta, não adianta você ter, enfim, menos do que o excelente. É isso que o Vojvoda exige para todos os jogadores da sua equipe. Beleza, pessoal? Tamo junto, forte abraço, é nóis. E que os últimos detalhes sejam sacramentados, Lucas Sacha seja anunciado o mais breve possível à frente do Furacão. Tamo junto, forte abraço, valeu!